Hello everybody, I'm Teacher Michelle. Welcome to our English class. Olá pessoal, sou a professora Michelle. Sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. Hoje nós vamos falar sobre Simple Present, Interrogative and Negative Forms. Então nós vamos falar do presente simples, continuando com aquela linha dos tempos verbais, só que o nosso foco hoje vai ser nas perguntas e negações. Como que você questiona e como você nega alguma coisa em inglês considerando o tempo presente. O nosso roteiro de hoje, então, nós vamos seguir falando do Simple Present para recapitular, para rever um pouco a introdução desse conteúdo. Vamos relembrar como acontece a forma afirmativa, depois que são verbos auxiliares, que são essenciais quando nós falamos de tempos verbais simples, a forma interrogativa, a forma negativa e, no final, eu mostro para vocês alguns exercícios, ok? Então, olha só, por que sempre que a gente estuda verbo, vocês devem se perguntar isso, o professor de inglês vem e traz forma afirmativa, interrogativa e negativa? Por que toda vez acontece isso? Bom, quando a gente estuda língua, né, ou estudamos um idioma diferente, o nosso foco é a comunicação. É a sua capacidade de se comunicar, de se expressar em um idioma. Isso acontece no português e acontece também com as línguas estrangeiras. Então, quando nós falamos de forma afirmativa, interrogativa e negativa, nós estamos justamente focando nesse processo comunicativo. Como que você se comunica com as pessoas? Ou você comunica de forma positiva, quando você faz as suas afirmações, ou você se comunica através de perguntas ou questionamentos, quando você tem dúvida ou quer obter algum tipo de informação, ou você se contrapõe, que é quando você usa o processo das frases negativas. Então, por isso que a gente sempre aborda essas três formas. Você se comunicar positivamente, você se comunicar negativamente ou você fazer perguntas, ok? Por isso que toda vez que nós falamos de verbo, nós analisamos essas três estruturas, certo? Então, olha só, falando do presente simples, recapitulando o que nós vimos numa aula anterior. Primeiro, Simple Present é um tempo verbal, tá? It's a verb tense, né? Uma forma verbal ou um tempo verbal. Para que ele é usado? O que ele expressa? Ele expressa present actions, ações atuais, ações do presente, por isso que ele tem esse nome. Daily and routine events, eventos que são diários, cotidianos ou que fazem parte de uma rotina, então coisas que você faz com frequência. Temos aqui permanent actions, ações permanentes. Por que se usa esse termo? Porque quando nós falamos, por exemplo, de um fato, de uma verdade universal, de uma coisa que não muda, ou de ações que fazem parte do cotidiano, muitas vezes essas ações, elas são permanentes na nossa rotina, certo? Então, por exemplo, quando você diz I wake up, eu acordo. I sleep, eu durmo. I eat, eu como. Então, são coisas que você faz permanentemente na sua vida. Elas fazem parte do seu cotidiano ou da sua rotina. E para você expressar isso em inglês, sempre simple present, ok? Existem alguns advérbios que são comumente associados ao simple present, que são os advérbios de frequência. Então, normalmente, quando você os observa em uma sentença, você está indicando a frequência que essa ação é realizada. Quais são os principais? Always, que significa sempre. Often, frequentemente ou frequente. Sometimes, às vezes. Rarely ou seldom, raramente, algo que não tem o costume de ocorrer. E never, nunca. Então, se você observar essa sequência, existe uma gradação de algo que sempre ocorre, que tem uma frequência, e algo que nunca acontece, certo? Então, observem esses exemplos. No caso, quando se faz conjugação verbal no presente simples, nós vamos sempre analisar duas circunstâncias, tem duas regrinhas. Uma é a regra geral, que você vai aplicar para todas as pessoas. Primeira pessoa, segunda e para o plural. Para você conjugar o verbo, é só você tirar o to. Então, você vai usar o verbo na forma básica dele, que é esse base form, sem o infinitivo, que é o to. Então, por exemplo, I dance, eu danço. You wash, você lava. We study,
nós estudamos. They read, eles ou elas leem. Então, nesses exemplos, eu tenho a conjugação do verbo. Tirei o to e repeti o verbo na sua forma original. Nas terceiras pessoas do singular, o que você tem que fazer é acrescentar S, ES ou IES no final do verbo. Quais são as regrinhas para isso? Regra geral é o S. Quando os verbos terminam em CH, SH, X, O, Z ou S, aí você acrescenta ES. E o caso de Y precedido de consoante, troca o Y pelo I e acrescenta ES. Tá? Então, ele dança, he dances. Ela lava, she washes, tem um ES no final. Ele estuda, he studies, ES. She reads, ela lê. Então, percebam que nas terceiras pessoas sempre vamos ter S, ES ou IES no verbo. Para todas as outras pessoas, observe que não há alteração no verbo. Ele fica da mesma forma, na forma básica dele. É só retirar o to e repetir a sua construção, repetir a escrita na sua forma básica, na sua forma original, certo? Falando da forma afirmativa em inglês segue aquelas estruturas que vocês já conhecem. Forma afirmativa começa pelo sujeito, o verbo é sempre conjugado e o complemento da frase, que pode ser um objeto, pode ser uma locução adjetiva, locução adverbial, assim por diante. Exemplo, I work in the office. Eu trabalho no escritório. He works in the school. Ele trabalha na escola. Qual a diferença? Eu tenho sujeitos diferentes. Primeira pessoa, eu. Segunda pessoa, ele. Então, no primeiro caso, o verbo normal. No segundo caso, o verbo com S, certo? Outro exemplo. You watch comedy series. Você assiste séries de comédia. She watches thriller series. Ela assiste séries de suspense. De novo, a única diferença é o ES no verbo, porque você tem um sujeito diferente, certo? Já os verbos auxiliares é um conceito que nós temos na língua inglesa, um aspecto que nós temos na língua inglesa, essencial quando se fala de formas afirmativas e interrogativas nas modalidades simples, tá? Então, verbos auxiliares são usados para adicionar tanto um contexto de função ou um contexto gramatical para a sentença. O que é isso, professora? Então, primeiro, pelo próprio nome, auxiliary verbs ou helping verbs. Algumas gramáticas trazem esse nome de helping, que significa ajudante. Então, são verbos auxiliares, verbos que ajudam. Ajudam a quê, professora? A dar duas ideias. Primeiro, a ideia de construção de frase, se a sua frase é interrogativa ou negativa, e aí, portanto, ela identifica a organização da sentença, ou para te identificar o tempo verbal. Porque o que acontece? Cada um dos tempos verbais que nós temos, ele possui um verbo auxiliar específico. Vocês vão ver agora no presente simples que o nosso verbo auxiliar é o do e does. Por que does? Porque nas terceiras pessoas do singular, se o verbo termina em O, eu tenho que acrescentar ES, certo? Então, por isso que no presente a gente diz do ou does, tá? Como verbo auxiliar. No caso do passado, nós vamos usar esse do no passado. No caso do futuro, é um outro verbo auxiliar. Então, cada tempo verbal ele tem uma representação a partir de um verbo auxiliar. O verbo auxiliar vai te indicar a função dele, se ele está indicando presente, passado, futuro, de acordo com a gramática, e ele vai te ajudar na estruturação das frases. No simple present, os verbos auxiliares ajudam, eles assistem à formação das frases interrogativas e negativas. Por isso que, por exemplo, quando você quer perguntar para alguém, você fala inglês? A pergunta é, do you speak English? Né? Então, esse do que aparece aí na frase, ele está justamente desempenhando essa função de verbo auxiliar para criar uma pergunta ou para criar uma forma interrogativa.
No caso dos verbos auxiliares, é importante vocês observarem que ele não possui uma tradução respectiva. Ou seja, se você for trabalhar com tradução, se você for pegar uma frase em inglês e passar ela para o português, você não precisa traduzir o do. O do não tem um significado no português quando ele faz função de verbo auxiliar. Tá? Agora, observem, do também pode ser verbo principal da frase. E aí, quando ele faz função de verbo principal, a tradução dele é o verbo fazer. Tá? Então, como é que eu sei, professora? De acordo com a organização das sentenças, de acordo com o contexto em que essas palavras são dispostas e são apresentadas para você. Então, esses verbos auxiliares não têm uma tradução respectiva em português e eles são usados apenas com o objetivo de estruturar as frases, de organizar as sentenças. Do, você vai usar para todos os pronomes I, you, we e they, ou seja, primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular e do plural, e as pessoas do plural, nós, eles ou elas. E o does, que é esse verbo auxiliar que tem o ES, você vai usar quando for he, she, it. Quando for para ele, ela, ou ele ou ela para coisa, objeto ou animal, sempre no singular, certo? Então, vejam só no caso das frases interrogativas. Como é que você faz uma pergunta em inglês? Verbo auxiliar vem primeiro, então o do ou o does. O sujeito vem depois, o verbo principal na sequência e um complemento. Lembrando que você sempre vai precisar do ponto de interrogação no final. Não existe pergunta sem ponto de interrogação, falando de perguntas diretas. Exemplo, do we read newspapers? Nós lemos jornais? Fazendo uma pergunta. Percebam que o do não tem tradução. Ele está aqui para organizar a disposição dessas frases. Aí vocês devem estar se lembrando, professora, mas lá no caso do verbo to be, não era isso que eu fazia. O verbo to be, pessoal, ele é uma exceção quando se fala de conjugação verbal. O verbo to be ele é um verbo que, por conta própria, ele tem essa função de criar perguntas e negações. E isso acontece porque ele acumula dois papéis. O verbo to be em inglês tanto é um verbo principal, quanto ele é um verbo auxiliar. Então, ele faz as duas coisas. Por isso, quando você vai fazer uma pergunta com o verbo ser ou estar, você só troca o verbo de lugar com o sujeito. Mas os verbos principais que indicam ação não têm essa função de verbo auxiliar. Eles são verbos que não possuem essa capacidade de criar pergunta e negação. Por isso, eles precisam de um verbo auxiliar ou de um verbo ajudante para criar essas questões, certo? Então, do they play football? Eles jogam futebol? Elas jogam futebol? Fazendo pergunta. Does he teach English? Ele ensina inglês? Aqui eu tenho ES, porque o sujeito é ele, é terceira pessoa do singular. Does she write emails? Ela escreve e-mails, fazendo perguntas, usando o ES para a terceira pessoa. Existem também estruturas de perguntas que vêm acompanhadas de uma palavra interrogativa, ou seja, aquelas palavrinhas em inglês que começam com WH, que são os pronomes interrogativos. O que, quem, quando, onde, tá? Em inglês, who, what, tá? Where, when e assim por diante. Então, aquela pergunta que todo mundo conhece. What is your name? Qual é o seu nome? Eu começo com a palavra interrogativa. Onde você mora? Where do you live? Então, observem que os pronomes interrogativos, eles têm preferência. Eles vêm primeiro, depois você segue a mesma estrutura. Verbo auxiliar, sujeito, verbo principal e complemento, ponto de interrogação no final. Where do you live? Onde você vive? Onde você mora? Palavra interrogativa, onde, verbo auxiliar, sujeito, verbo principal. How does he go to school? Como ele vai para a escola? What do you do? O que você faz? Aqui é um exemplo, ó, de dois verbos iguais. Do, o primeiro, é o verbo auxiliar. O segundo do é ele na função de verbo principal.
O que você faz? O verbo fazer em inglês. O do primeiro é só o verbo auxiliar que está estruturando a pergunta. When does she wake up? Quando ela acorda, né? Falando a referência de tempo. Então, percebam que essas são as duas estruturas. Outra coisa que você deve ter observado é que quando eu uso o verbo auxiliar com o ES, o meu verbo principal volta para sua forma original. Por que isso acontece? Porque o ES, que a gente normalmente colocaria na pergunta, na frase afirmativa, ele já aparece no verbo auxiliar da pergunta. Então, se você já tem o ES no verbo auxiliar, não precisa repetir o ES no verbo principal. Por isso que nós usamos a expressão volta o verbo para a forma básica, tá? Ele volta para a forma original. Já nas frases negativas, obviamente, nós precisamos do não em inglês. Não em inglês, not. Tá? Falando do não quando você faz as estruturas de frases negativas. Começa pelo sujeito, igual na frase afirmativa. Depois vem o verbo auxiliar com o não em inglês. O não sempre vem depois do verbo auxiliar, para você poder fazer aquelas contrações que são bem comuns na língua inglesa. O verbo principal não é conjugado, é ele na forma básica. E o complemento. I do not eat meat. I don't eat meat. Eu não como carne. Então, fazendo um exemplo para vocês de uma frase negativa. Mesma ideia. O verbo auxiliar não tem tradução. Tá? O significado desse do not ou do don't é só o não em inglês. You do not, ou you don't, exercise often. Você não se exercita frequentemente. He doesn't teach Italian, ou he does not teach Italian. Ele não ensina italiano. She doesn't, ou she does not, like dogs. Ela não gosta de cachorros. Exemplos para vocês em relação às estruturas. Eu tanto posso usar a forma completa, como eu posso usar a forma contraída. E aqui um resumo para vocês, trazendo um infográfico que está disponível na internet. Frases afirmativas, como que você faz? Para as terceiras pessoas do singular, eu devo acrescentar S ou ES, quando o verbo termina em O, Z, SS, CH, SH, X, que são aqueles exemplos que eu já mencionei para vocês. Y precedido de consoante, troca o Y pelo I e acrescenta o ES. E o Y precedido de vogal, só acrescentar o S no final. Segue a regra geral, até rima, tá vendo? E no caso da forma negativa, eu tenho o do not ou o don't, sendo o verbo auxiliar, que eu uso para fazer essa estruturação. E no caso das formas interrogativas, eu começo com o verbo auxiliar. O que é importante a gente lembrar dessa aula de hoje? Que nós usamos esses verbos auxiliares sempre para estruturar sentenças, que esses verbos auxiliares nessa função de verbo auxiliar, eles não têm tradução, e que o único trabalho que eles representam é justamente na montagem das frases. Sempre lembrando que cada tempo verbal você tem um verbo auxiliar diferente, certo? E aqui alguns exercícios para a gente poder praticar. Tá? Então, por exemplo, você tem uma sentença e nessa sentença pede para você identificar qual é a alternativa que completa os espaços. She go to school on Saturdays. She only on weekdays. And you? You study on weekends. Então, aqui eu tenho uma pergunta, tá? Começando de trás para frente. You é segunda pessoa. Para segunda pessoa, eu tenho que usar do. Alternativas que eu tenho do, letra A, letra B, letra D. Já descartei a letra C, porque does você só usa para as terceiras pessoas do singular. No primeiro fragmento, she go to school. Go é o meu verbo principal. Então, obviamente, eu estou procurando um verbo auxiliar que combina com esse sujeito. She doesn't go to school. Ela não vai para a escola nos sábados. She only studies on weekdays. Ela apenas estuda nos dias de semana. Então, segunda a sexta-feira. And you? Do you study on weekends? Aí eu tenho aqui
o verbo auxiliar correto ou adequado para o sujeito you. Então, qual é a tradução dessa frase? Ela não vai para a escola nos sábados. Esse não em inglês é o doesn't. Ela apenas, only em inglês pode ser apenas ou somente. Ela apenas estuda nos dias de semana. Studies com o IS porque é terceira pessoa. E o do para formar a pergunta. Pessoal, nós encerramos por aqui. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Bye, bye!